Olá! Hoje nós vamos falar sobre a relação ecológica que ocorre nos indivíduos, né, em todo o processo do ecossistema. E existem dois processos: o harmônico, quando os dois indivíduos ganham vantagens, né, em estarem juntos, ou pelo menos um ganha e para o outro é indiferente. O desarmônico já é diferente, ou seja, um vai ganhar e o outro vai sair perdendo obrigatoriamente. Além disso, tem dois conceitos que são fundamentais. Essas relações ecológicas elas podem ser harmônicas e desarmônicas, e além disso elas podem ser intraespecífica, ou seja, quando ela ocorre em indivíduos da mesma espécie, e interespecífica, quando ela ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. No nosso caso, nosso tema de hoje é a relação ecológica desarmônica interespecífica, ou seja, a gente vai falar de relações que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes, onde um vai ganhar e o outro vai perder. E aí nós vamos falar de dois principais: o predatismo e o parasitismo. São relações desarmônicas muito diferentes. Por quê? Porque o predatismo, ele envolve um ato de violência. Não existe um predador que vai, né, devorar a sua presa calmamente. Não ocorre isso. Então o predatismo geralmente envolve aí questões de um ato, né, de violência, em que o predador geralmente ele vai acabar aí pegando a sua presa. Além disso, é uma outra característica do predadismo a questão de seleção natural. Por que isso? Porque nunca o predador ele vai buscar um indivíduo o mais ágil, o mais veloz. Não, geralmente o predador ele vai observar, né? Imagina um leão e uma zebra, ele vai ver aquela zebra que de repente veio com alguma mutação, que veio sem uma perna, ou que ela é meio manca, enfim, ou que ela é cega. Geralmente são filhotes. Então o predadismo ele acaba favorecendo os processos de seleção natural, ou seja, eles acabam retirando esses indivíduos que poderiam aí passar ao longo das gerações essa mutação negativa. Então, cuidado com isso, porque às vezes a gente olha esse tipo de relação desarmônica de uma maneira muito negativa. Ela é de fato, né? Mas ela é muito importante na questão da seleção natural e também na questão do controle das populações. Então é um processo natural que controla aí a quantidade de indivíduos numa determinada área, né? Então o controle das populações. Isso tudo é muito diferente dos processos de parasitismo, porque o parasitismo ele é bem lento, ou seja, o parasita ele mata lentamente o seu hospedeiro. A ideia é que ele prorrogue por maior tempo a disponibilidade de alimento que ele vai ter. Além disso, geralmente o parasita ele pode ter o hospedeiro definitivo e um hospedeiro intermediário. Geralmente no intermediário ele completa uma parte do seu ciclo vital e no definitivo é onde ele vai fazer os processos de acasalamento, principalmente por reprodução assexuada e também pelo processo de alimentação, de nutrição. Então aqui a gente poderia dar, né, um exemplo no caso, por exemplo, da doença de Chagas, né, da elefantíase, que são indivíduos, né, que vão estar então lesando, eles podem ter ou não esses hospedeiros, e aí geralmente o definitivo sempre é o homem, né? No caso da Chagas, vai ter toda uma lesão cardíaca, no caso da elefantíase um problema, né, no sistema circulatório. Então são indivíduos aí que não matam rapidamente os seus hospedeiros. E no caso aqui do predatismo, a gente poderia dar o exemplo aí do leão, né, um clássico, leão e a zebra. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham compreendido a diferença entre esses dois tipos de relações desarmônicas interespecíficas. Bons estudos e até o próximo encontro.